A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui de volta, né? Desde já, alerto aí um barulhinho. Nesse áudio eu queria explicar uma passagem que ela é muito comentada, discutida e interpretada muito mal, até por pessoas evangélicas mesmo, que até hoje não entenderam o motivo desta passagem, o que Jesus realmente quis dizer quando ele disse isso, que deixa muitas dúvidas em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus ele disse isso, né, muitos usam dessa passagem para dizer que Jesus não é Deus, porque Deus é onisciente, sabedor de todas as coisas, e Jesus ele disse não saber de algo, né? Então eles usam para dizer que Jesus ele não é Deus, porque ele disse não saber de algo. Ó, eu queria esclarecer essa passagem porque eu já vi muitas pessoas, até mesmo evangélicas, defendendo isso, que Jesus ele não sabe de fato o dia e a hora que ele vai voltar, por causa que ele disse nessa passagem isso aqui, né? Que está em Mateus 24, no verso 36. É quando o Senhor Jesus ele fala da vinda dele, ele disse assim, ó: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai, né? Jesus disse: nem eu que sou filho não sei a hora que eu irei voltar, mas somente o Pai sabe a hora que eu irei voltar, né? Então muitos dizem que Jesus ele não sabe a hora que ele vai vir, porque ele disse aqui nesta passagem, né? Agora temos que levar em conta que Jesus ele falava de maneira espiritual. Algumas vezes ele falava de maneira física e outras vezes ele falava de maneira espiritual. Quando ele dizia que ele e o Pai são um, ele estava falando de maneira espiritual, né? Que ele, segundo a sua divindade, era Deus. Quando Jesus falou que nem ele sabe a hora, ele estava falando como um homem e não como Deus, né? Por quê? Porque se as escrituras comprovam que Jesus ele é Deus, ele é onisciente, né? Ele é sabedor de todas as coisas. E se ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, não tem como ele não saber o dia e a hora que ele vai voltar, né? Então o Senhor ele falou como um homem, porque ele veio como um homem, ele viveu como um homem na terra, né? Assim como o homem, Jesus sentia dor, chorava, sentia fome e dormia, como um homem ele falou que não sabia, mas como Deus, segundo a sua divindade e o seu poder, sim, ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Então alguns dizem, mas Jesus ele não sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Ora, mas se Jesus ele é Deus e Deus é onisciente, como que ele não vai saber? O que é onisciente? Onisciente é sabedor de todas as coisas, não tem nada que ele não saiba. Como é que ele não vai saber o dia e a hora dele voltar, né? Alguns irmãos defendem isso porque nós sabemos que eles não crê que Jesus é Deus. Então ele diz que somente o Pai sabe a hora que Jesus vai voltar, mas Jesus, o Filho, não sabe, porque até então eles não crê na divindade do Senhor, mas os que crê, né, de maneira alguma deve defender que ele não sabe, porque ele é onisciente. Se ele é sabedor de todas as coisas, como pode ele não saber o dia e a hora que ele vai voltar, né? Então daí você conclui que Jesus ele estava falando como servo. Observe, Jesus ele é Deus, mas ele veio na terra como o quê? Lá em cima ele era rei e aqui na terra ele era o quê? Servo. Pois assim como lá em cima ele era rei e aqui ele era servo, assim como lá em cima ele era Deus e aqui ele se fez homem, foi como um homem que ele estava falando. Jesus dizia: eu não posso nada, mas o Pai pode todas as coisas, né? Se Jesus é Deus e pode todas as coisas e estava dizendo que não podia, como pode ser isso? Como pode ele ser Deus? Porque Jesus estava falando como um homem, né? Nenhum ser humano pode fazer nada, mas Jesus fazia segundo a sua divindade, né? Outra interpretação errada. Muitos dizem, né,
que Deus, ele morreu na cruz. Deus nunca morreu. Jesus, ele é Deus e ele morreu, né? Então muitos dizem, Deus, ele morreu. Ou então Deus não está morto. Deus não está morto porque ele nunca morreu, né? Então como se explica Jesus ser Deus, ter morrido na cruz e Deus não ter morrido? Porque Jesus morreu como homem, não como Deus. Porque se Jesus tivesse morrido como Deus, nem morrer dele teria, porque Deus é imortal. O que é imortal? É aquilo que nunca morre, né? Então, assim como Jesus morreu na cruz como homem, porque Deus ele não poderia morrer, porque Deus é imortal e ele é Deus, assim, da mesma forma como homem, ele falou que não sabia o dia e nem a hora que ele iria voltar. Mas como Deus onisciente e sabedor de todas as coisas, com certeza ele sabe a hora e o dia que ele vai voltar, né? Negar isso é negar a divindade dele, é negar que ele é Deus, né? E é negar que ele é onisciente, o sabedor de todas as coisas. E o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, né? Se ele pode tudo, ele sabe de tudo, né? Então, é apenas uma interpretação errada. Jesus, ele sabe sim, né? Como Deus, ele sabe. Ele disse que não sabia como homem, como servo, que ele viveu aqui. Mas observe que Jesus, ele não está lá como servo, não. O que Jesus passou aqui, ele não passa lá em cima, não. Jesus aqui foi coroado com uma coroa de espinho. Lá em cima ele não está com a coroa de espinho. Ele está com a coroa de glória. Então Jesus disse como servo. E aqui? Porque quando ele falou isso, ele falou aqui. Ele estava aqui. E não lá em cima. Porque lá em cima ele sabe. E como Deus, ele sabe. Porque ele é onisciente. Sabedor de todas as coisas, né? Então a interpretação correta é esta. Então, muitos dizem, né, sobre Jesus ter morrido. Deus morreu na cruz. Deus nunca morreu, porque Jesus morreu como homem. O Espírito de Jesus nunca morreu para ele ter morrido, para Deus ter morrido, porque Deus, ele é Espírito. Jesus, ele era Deus segundo o Espírito, e não segundo a carne, porque se fosse assim, até então nós defenderia que Deus, ele de fato havia morrido na cruz. Hoje nós sabemos que Jesus está assim, como homem, mas com um corpo glorificado, né? Ganhado pelo próprio Deus, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia. Né? Então, quando muitos dizem Deus não está morto porque Deus ressuscitou ao terceiro dia, Deus, ele não está morto e nem ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque ele nunca morreu. Né? Deus, ele nunca morreu. Como que ele vai ressuscitar? Jesus morreu como homem e não como Deus. Porque Jesus não poderia ter morrido como Deus, porque Deus é imortal. E o que é imortal é o quê? Eterno, não morre. O próprio nome de Deus é eterno, né? Pai da eternidade, ou seja, ele não morre nunca, né? Então, como que ele iria morrer na cruz? Então, é no sentido físico e não espiritual. Assim como no sentido físico, Jesus, ele morreu, né? E não como Deus, como espiritual. Da mesma forma, como físico, como homem que viveu na terra, sujeito às dores, né? Às fraquezas, embora nunca tenha pecado, assim Jesus, ele falou como homem, né? Não como Deus. Quando Jesus dizia que ele não podia nada, mas o Pai podia todas as coisas, né? Ele estava dizendo como homem, como servo ele não podia, mas como Deus ele podia todas as coisas, porque negar isso é negar que Jesus é Deus, é negar a divindade dele, a qual nós cremos que eles são o mesmo, né? Ele mesmo disse isso, né? Nós sabemos que embora alguns neguem que Jesus é Deus, mas as escrituras inteiras comprovam que ele é. Ele mesmo disse isso, né? Que ele e o Pai são um só, que eles são o mesmo, né? Em todas as escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, comprova que Jesus ele é Deus. Tanto que Isaías chama de Deus forte e o Pai da eternidade. Quem é Deus forte? Quem é o Pai da eternidade? Senão Deus, né? E João chama de o Criador. E quem criou todas as coisas, senão Deus? Lá em Gênesis declara que tudo foi criado por Deus. E João diz que o Verbo
era Deus. E que ele é o criador de todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez, né? João chama Jesus de um criador de todas as coisas. E Gênesis comprova que o criador é Deus, como prova de que o Senhor Jesus e o Pai são o mesmo. Né? Então Jesus ele sabe, ele estava falando como homem, aqui voltando para a passagem, não como Deus, né? Jesus ele é o quê? Jesus ele é Deus? Sim, Jesus é Deus. E Deus ele é o quê? Onipotente. Tudo pode. Deus ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. E Deus ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Se Jesus é Deus, sabedor de todas as coisas, como pode ele não saber o dia que ele vai voltar? Né? Novamente torna a perguntar. Não tem como. O Senhor ele sabe, sim, como Deus ele sabe. Quando ele falou aqui, ele estava falando como homem. Algumas passagens nas escrituras, Jesus ele fala como homem e não como Deus. Ele fala que ele era servo de Deus, que ele é filho de Deus, né? Será que por Jesus se dizer ser filho de Deus, devemos defender que ele não é o próprio Deus? Não, porque isso é errado, né? Será que por Jesus dizer ser servo do Pai, não devemos chamá-lo de Senhor e reconhecer que ele é o próprio Deus? Claro que não, porque seria uma interpretação errada. Então, da mesma forma que o Senhor estava falando, como ele dizia que era servo, mas sendo o Senhor e Deus, quando ele dizia que era filho, mesmo sendo o próprio Deus, né? Tudo isso fazia parte do esvaziamento da glória do Senhor. Ele teve que se esvaziar de toda a glória. Paulo fala que embora ele fosse Deus e ele veio à terra como Deus, né? Paulo fala que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, ele não se apresentou como Deus e ele não se passou por Deus, mas antes ele veio como servo e filho, né? Ele disse, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória de Deus, assumiu a forma de filho dele mesmo e servo, porque ele não usou por usurpação ser igual a Deus, porque ele se esvaziou de toda a sua glória. Uma glória essa que se o Senhor não tivesse se esvaziado dela, a humanidade inteira teria perecido, porque a humanidade não teve acesso a essa glória. Porque Paulo fala que o Jesus que conhecemos, nós não o conhecemos mais, mas o conheceremos naquele grande dia, quando ele vier. Então, como ele é, nós o veremos, porque Jesus ele não se mostrou à humanidade em sua glória, na sua plenitude de glória, ou seja, com toda a sua glória. Mas a Escritura fala que naquele grande dia ele virá, ele se mostrará à humanidade como de fato ele é, com todo o seu poder e a sua glória, e que por causa desse poder e dessa glória, toda a humanidade, toda a criatura se curvará diante dele, porque por causa da glória do Senhor, ninguém será obrigado. Né? Então o Senhor ele não se mostrou ao mundo com toda a sua glória. Né? Então tá aí, a explicação é esta, e a explicação também que Deus não morreu, né? Essa daí. Porque muitos confundem as coisas, muitos pregam que Jesus ele não sabe. Como Jesus não vai saber se ele é Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, né? Então a interpretação correta é esta daí. Ele sabe sim. Quando ele falou como homem. Assim como ele dizia que era servo mesmo sendo o Senhor, assim como ele dizia ser filho de Deus, mas era Deus, assim ele falou que não sabia, mas ele sabe, porque ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo e não usou por usurpação ser igual a Deus. Foi obediente até a morte de cruz, ou seja, em todo tempo ele foi servo, porque essa foi a missão dele aqui, mas lá em cima ele é Senhor e Deus, sabedor de todas as coisas, então ele sabe sim. Né? Então tá aí, bem esclarecido, que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. A interpretação correta é esta daí.